agora com o deputado federal Zeca Dirceu. Deputado, novidade aqui para Cascavel? Muitas novidades, né? Estou muito feliz de estar aqui e ver o resultado do nosso trabalho, do trabalho do presidente Lula, do trabalho do governo federal. Nós lutamos muito em 2023, 2024 para recuperar o orçamento da saúde. O orçamento da saúde ficou 6 anos congelado e aí, é claro, o governo federal não fazia ações como essa. Eu fiz uma conta rápida aqui, só no ano passado e nesse ano, o governo federal está investindo recursos adicionais, que não são obrigatórios, 41 milhões em Cascavel. É muito dinheiro. E é com esse dinheiro que o governo federal comprou, por exemplo, essa unidade móvel para o atendimento da saúde bucal. É muito importante. Todo mundo vai estar com um sorriso bem bonito aqui nos bairros de Cascavel, nas comunidades rurais, porque esse equipamento com os dentistas vai poder circular por todos os lugares, né? Nós temos 2 unidades básicas de saúde nova, 2 postos de saúde nova, contemplando 2 bairros aqui que não tinham um atendimento próximo da população. Cada unidade dessa tem um investimento de 2, 3 milhões de reais. Cascavel tem à disposição recursos federais para construir uma policlínica. É uma estrutura grande, se não me engano são 10, 12 milhões de reais. Tem recurso disponível do governo federal para construir um centro de reabilitação e também para construir um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, né? Isso não acontecia há muito tempo. Então nós estamos agora conseguindo com que os impostos que a população de Cascavel paga, que o setor produtivo paga e que vai para o governo federal, volte em benefícios à população. Então é um conjunto de obras muito grande, algumas a prefeitura já licitou, já contratou empresas, já estão tendo início, e outras a prefeitura ainda está vencendo essas etapas burocráticas que a lei impõe, que a lei obriga. Qual é o investimento? Qual é o custo dessa unidade? Uma unidade móvel como essa deve custar 200, 300 mil reais, eu não tenho aqui os dados precisos, mas o governo federal está ajudando também Cascavel a comprar 6 ambulâncias. Só essas 6 ambulâncias é um investimento de mais ou menos 2 milhões de reais. E não é aquelas do SAMU, aquelas do SAMU já chegaram, já estão funcionando, são dezenas, né, que atendem Cascavel e região, mas agora estão vindo ambulâncias, né, de médio porte para o atendimento que a prefeitura faz no dia a dia. Então não é só esse consultório móvel, é um volume de investimento muito grande. As ambulâncias já foram compradas, já vão ser entregues, né? Logo a população de Cascavel vai estar vendo ambulância nova circulando aí. É dinheiro nosso, do presidente Lula, do governo federal. Você falava sobre esses investimentos e agora, dentro dessa conotação de que agora mais recursos estão vindo para cá do que antes, não sei aí, Jair Bolsonaro... Não, é dentro do próprio governo Lula? Não, claro, 2023 foi um ano de reconstrução, esses programas não existiam mais. O governo teve que passar leis pelo Congresso Nacional, o orçamento estava congelado há 6 anos. Aí a partir de 23 nós fizemos o orçamento de 2024, foi o primeiro orçamento feito pelo governo do presidente Lula, e aí a gente conseguiu dar um volume de investimentos maior. Uma coisa que as pessoas podem pesquisar e observar é que naqueles 6 anos que o orçamento da saúde ficou congelado, a arrecadação no Brasil cresceu muito, bateu recordes. Então é inexplicável que durante 6 anos esse tipo de investimento que nós já tínhamos feito no governo da presidenta Dilma, no governo do presidente Lula, não tenha acontecido aqui em Cascavel. Agora quem pode explicar é quem estava apoiando o governo anterior, quem estava participando do governo anterior, que batia recordes de arrecadação, mas o dinheiro não chegava aqui na ponta. Pararam de construir creche, pararam de construir escola, pararam de construir casa. Olha o tamanho do investimento que Cascavel tem hoje no Minha Casa Minha Vida. Eu fui lá conhecer os prédios, os apartamentos que estão sendo construídos. Talvez é o maior investimento da história de Cascavel, né? Quem está pagando aluguel vai poder sair do aluguel e pagar uma prestação pequenininha do seu próprio apartamento. Não tem nada mais importante que isso. Para as pessoas entenderem, deputado, a gente fala em déficit, fala em dificuldade financeira e tal, e esses recursos, eles estão ali, sendo distribuídos para o Brasil inteiro. Qual que é o segredo, a conta aí que alguns acham que de repente não fecharia? No ano passado, o déficit foi 1%. 1% é muito pouco, quase que o governo conseguiu gastar exatamente o que arrecadou. Nesse ano, até julho, né, o governo está arrecadando mais do que está gastando. Então já começou a conseguir fazer um superávit. É bem provável que esse ano termine com o governo gastando menos do que arrecadou. Então, isso é um sinal de boa gestão. É claro que no primeiro ano, em 2023, teve déficit. Isso não foi possível. Por quê? Porque o governo anterior deu um calote nos precatórios. Não pagou as dívidas que a União tinha, inclusive com o trabalhador, trabalhadora, empresário, agricultor, né? Então agora, depois de pagar aquelas dívidas, as contas estão entrando
em dia. E não houve aumento de impostos, pelo contrário, nós vamos diminuir os impostos. Né? Quem ganha até R$5.000 vai estar isento de pagar imposto de renda, de pagar os 27%. Isso vai beneficiar quem ganha R$6.000, R$7.000. Então é uma boa gestão financeira, mérito do ministro Haddad, mas também teve o nosso apoio lá na mudança de uma série de leis e na correção de uma série de situações de ordem legal que tinha que permitir o quê? A sonegação, a fraude, o não pagamento de impostos. Então, muita gente bilionária não pagava imposto no Brasil. Né? Nós estamos, inclusive, avançando no Congresso com outras leis para taxar mais as bets, os jogos eletrônicos, para taxar os bilionários e para taxar os bancos. Talvez não vai pegar ninguém quase aqui de Cascavel. Né? A gente tem pouquíssimos bilionários no Brasil, pouquíssimos bilionários do Paraná. Então é essa turma que nunca pagou imposto que agora está começando a pagar, e isso dá condições de mais investimento na educação, na saúde. Nós temos um exemplo aqui do Instituto Federal, a gente tem universidades públicas em outros municípios aqui da região, né? As mudanças de governo, as mudanças tributárias criam essa condição. Deputado, a gente não poderia deixar de falar também sobre esse cenário que hoje o país atravessa, que te vê tarifaço, né? A situação envolvendo o Supremo Tribunal, o Alexandre de Moraes, a lei trabalhista, e tudo isso uma pressão danada no Brasil, né? A gente está lá no Congresso. Como é que o senhor vê tudo isso? Dá para passar, dá para superar isso, ou nós vamos ter prejuízos enormes? Isso aí é Primeiro, é motivo de repúdio, né, a atitude da família Bolsonaro de se aliar aos Estados Unidos, se aliar ao Donald Trump para prejudicar a economia do Brasil, para prejudicar os empregos do Brasil, para prejudicar a agricultura do Brasil, para prejudicar a indústria brasileira. Primeiro nós temos que repudiar e deixar isso muito claro. Né? O Trump está fazendo isso a pedido do Bolsonaro. Então é uma coisa inadmissível. Quando né? o pessoal fala em BRICS, fala de manifestação, quando o Lula se manifestou, isso também não potencializou o Trump a ter essa iniciativa? Eu não acredito. Eu acho que o Trump, inclusive na carta dele, ele deixa muito claro que é em razão da situação do Bolsonaro. Mas o importante é que o governo e nós do Congresso tomamos as medidas necessárias. Nenhum setor vai ficar desamparado. O governo está abrindo novos mercados, tem uma equipe, inclusive no México agora, essa semana, né, o ministro Alckmin, a ministra Simone Tebet, o ministro Fávaro, o presidente Lula está recebendo presidentes de outros países que compram muito do Brasil, que podem fazer negócios com o Brasil, e o governo, para atender os pequenos, né, vai aumentar as compras governamentais. Então quem produzia o mel, quem produzia a banana, quem produzia o açaí, quem produzia o café, vai poder vender para as compras governamentais que vão apoiar projetos sociais, vão apoiar hospitais filantrópicos, vão apoiar entidades. Então, há um conjunto de medidas, inclusive o adiamento do pagamento de impostos, linha de créditos facilitadas para esses setores que foram atingidos. Eu tenho certeza que o Brasil vai superar isso de maneira muito, adequada. Não vai haver um grande prejuízo para o funcionamento do país, para o emprego e para o crescimento econômico. Não por acaso, porque o governo tomou atitudes, os bancos públicos tomaram atitudes, e o próprio empresariado, a agricultura, está se mobilizando para aproveitar esses novos mercados. Para fechar, a gente observa as pesquisas apontando o crescimento do Lula, tendo uma queda, uma situação que parecia que ele poderia não vencer as eleições do ano que vem, agora já mostra um outro cenário. Vocês estão respirando mais aliviados agora? Então já era esperado. Eu fui prefeito 2 vezes. O primeiro ano de um governo, eu vivi isso, é muito difícil. Eu falei, a gente não tinha orçamento, havia um calote de precatórios, dívidas muito grande para serem pagas, os ministérios tinham sido destruídos, os programas tinham sido encerrados, não tem como você ter popularidade numa situação de governo assim. O segundo ano acaba sendo contaminado pelas eleições municipais. É agora, no terceiro ano, que o resultado aparece de maneira mais ampla. Por exemplo, nós retomamos o Minha Casa Minha Vida em 2023, mas é só agora a população de Cascavel está vendo os prédios, os apartamentos serem construídos. Por quê? Porque leva tempo, mas a decisão foi tomada em 2023, na verdade na transição ali no final de 2022. Então a popularidade do governo vai continuar aumentando, porque as pessoas estão percebendo o avanço das boas políticas públicas. E é claro, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que o Bolsonaro fez, o que o Trump fez com o Brasil, deixou uma parcela grande da população insatisfeita, indignada, e uma parcela da população satisfeita com aquilo que fez o presidente Lula.